Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre centro de massa, centro de gravidade e centroide. E aí, você já deve ter tido a curiosidade em perguntar: qual é a diferença entre centro de gravidade, centro de massa e centroide? Então, é muito interessante quando falamos referente a centro de gravidade. Podemos dizer que quando um corpo se encontra em equilíbrio, ele se encontra em equilíbrio devido à ação de diversas forças externas que agem nesse corpo. Uma dessas forças que agem no corpo é a chamada força-peso. Quando nós temos um corpo, onde esse corpo é formado por diversas partículas, precisamos então determinar um ponto onde essa força-peso vai estar atuando. E esse ponto nesse corpo, onde a força-peso atua, é o que nós chamamos de centro de gravidade. Então é muito importante falarmos de centro de gravidade, pois a aplicação do centro de gravidade explica diversos fenômenos, diversos acontecimentos que nós temos no nosso dia a dia. Um dos fenômenos interessantes que nós verificamos no nosso dia a dia é o que ocorre com a famosa Torre de Pisa. A Torre de Pisa, todos já viram que é uma torre que, devido a mudanças no terreno, ela se encontra com uma certa inclinação. E muitos perguntam: e aí, a Torre de Pisa vai cair ou não? Observamos exatamente que naquela torre existe um ponto chamado centro de gravidade. O centro de gravidade ele está localizado em um determinado ponto, de tal forma que a força-peso, ao agir, ela provoca um momento em relação ao ponto de rotação que ainda não é suficiente para provocar exatamente o que? Uma rotação. É óbvio que, se esse terreno continuar a sofrer modificações dessa forma, o centro de gravidade se alterar, podemos então verificar que essa força-peso poderá sim provocar um momento de rotação e assim fazer com que a nossa Torre de Pisa venha a sofrer exatamente essa rotação. Algo que na verdade não queremos, ok? Para o bem da ciência e para o bem da humanidade. Então, vamos falar mais sobre centro de massa, centro de gravidade e centroide.